Dois caminhantes encontraram algo horrível em uma estrada rural de Ohio. A ligação mencionava um cooler de onde vinha um cheiro ruim. O cheiro do cooler era de um corpo de 28 anos, mas não era só isso. Também foi descoberto que ela estava grávida e o bebê também estava morto. Quem poderia estar por trás desse crime horrível? Bem, a polícia prendeu dois homens, mas você nunca vai acreditar no que eles alegaram ter acontecido com Brittany First Storms, de 28 anos. Obrigada por se juntar ao Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. Investigadores localizaram Brittany pela última vez na casa de um dos suspeitos. Pela descrição da polícia, aquela casa parecia um ponto de drogas. Mas se esse caso já não fosse chocante o suficiente, a polícia diz que ela provavelmente já estava morta uma semana antes de seu corpo ser descartado, como se fosse apenas lixo. Todos largaram tudo como devia ao descobrirem que uma futura mãe foi jogada na beira da estrada. Esses foram os policiais do distrito de Jackson, descrevendo o momento em que seus agentes encontraram Brittany First Storms morta dentro de um recipiente plástico fechado. Dois caminhantes fizeram a descoberta enquanto andavam pela estrada em Jackson, Ohio. Um dos caminhantes ligou para o 911 e disse: "Não quis abrir, o cheiro estava muito ruim." Eu sei que existe uma diferença entre cheiros de coisas mortas, e esse não é um cheiro normal de coisa morta. Tem muita gente lá embaixo também, né? Fica ao lado de um parque metropolitano. Agora tem um riacho lá também. Então, eles estavam andando supostamente pela estrada quando sentiram um cheiro e foi aí que ligaram para o 911. Voltamos ao mapa só para... Continuamos dizendo que você não vai ver isso em alguns mapas, mas aqui está a Manning entrando em Antônio. Mas o lado direito subindo nesse cascalho ainda é considerado Estrada do Forte Antônio. Então, quando vocês continuarem ouvindo Estrada do Forte Antônio, é disso que estamos falando. E essa é a área ou localização aproximada onde o corpo foi encontrado. Quem colocou Brittany no recipiente de plástico fez de tudo para esconder seu corpo. Em 3 de agosto de 2025, às 19h37, a Força Policial de Jackson foi acionada para uma ocorrência suspeita na estrada do Forte Antônio, Jackson, condado de Montgomery, Ohio. A ligação fazia referência a um cooler com um cheiro ruim vindo dele. Chamaram o município de Germânia porque uma equipe nossa estava ocupada. O pessoal de Germânia conseguiu levar o recipiente por cima do monte de terra atrás. E, naquele momento, eles conseguiram tirar a tampa e perceberam que havia uma mulher nua dentro. Assim que o recipiente foi aberto, ela estava enrolada em toalhas e uma lona. O pote de plástico tinha parafusos prendendo a tampa. Isolamos a cena e acionamos o departamento do xerife do condado de McGregor para que seus peritos solicitassem apoio de detetives de homicídios na investigação. Esse caso foi complicado e levou os investigadores a várias agências, começando pelo distrito de Jackson, onde Brittany foi encontrada. Fica a cerca de 30 milhas ao sul de Akron, Ohio, depois o condado de Montgomery, Ohio, 3 horas a sudeste de Jackson. Por fim, perto dali, em Middletown, Ohio, onde James Rothenbush e Rick Shepard foram presos. James e outra pessoa de interesse, Rick Shepard, deixaram o corpo de Brittany no chuveiro da casa por vários dias antes de colocarem o corpo dela no recipiente. Foram até a Fort Anthony Road em Jackson Township e descartaram o corpo. Várias perguntas já passam pela minha cabeça. Como uma Brittany grávida foi parar lá? Quem eram James e Rick para ela? A pergunta é, o que aconteceu? Veja o que sabemos. Os investigadores dizem que Brittany morreu em circunstâncias suspeitas enquanto estava na casa de James. Até agora, James e Rick não foram acusados de assassinato, só de abuso de cadáver, adulteração de provas e outros crimes. Sr. Rothenbush foi autuado por corromper outra pessoa com drogas, crime de primeiro grau, adulteração de provas e tráfico de drogas, terceiro grau, abuso grosseiro de cadáver, quinto grau e posse de drogas, terceiro grau. Relato justo do crime antes da morte em contravenção de quarto grau, e posse de parafernália de drogas, que também é uma contravenção de quarto grau. Outra pessoa de interesse, Rick Shepard, foi encontrada depois na rua Baltimore, 608, em nossa cidade. Shepard tentou fugir da Áustria, mas foi rapidamente capturado e detido. Rick Shepard afirmou à polícia que nem ele nem James mataram Brittany e que ela morreu por overdose de drogas. James supostamente disse aos investigadores, em sua entrevista à polícia, que Brittany morreu em circunstâncias suspeitas e admitiu ter mantido o corpo dela em sua casa por dias. Ou seja, nenhuma ligação para o 911, para a polícia, para ninguém.
Eles simplesmente deixaram o corpo dela até que, supostamente, decidiram colocá-la em um recipiente de plástico, selar o recipiente e descartá-lo na beira da estrada. E se isso já não fosse ruim o suficiente, a polícia diz que ambos os homens sabiam que ela estava grávida. Durante o cumprimento do mandado de busca na casa de James, a polícia teria encontrado uma cena horrível. Sangue no carpete, parafusos, lona azul e toalhas iguais às que envolviam o corpo de Brittany. Muita coisa ainda é desconhecida, e não é a primeira vez que Rick Shepard, ou James Rothenbush, tem problemas com a lei. Segundo o relatório do Dayton 24/7, James teve 33 acusações criminais em Middletown nos últimos 20 anos, e a maioria das acusações vem de arrombamento, roubo e drogas. Rick Shepard acumulava cerca de 25 acusações criminais, muitas ligadas a drogas, mas homicídio seria mais uma delas. Depende. Os investigadores estão esperando os resultados da autópsia antes de decidir se James e Rick enfrentarão mais acusações. Estou aqui com o ex-detetive de homicídios, Sargento John Rapa. Obrigada por estar comigo. Qual sua reação a esse caso? Uma jovem grávida é encontrada em um recipiente plástico. Os dois suspeitos dizem que ela morreu de overdose, mas você acredita mesmo nisso? Então, antes de tudo, é horrível quando você pensa na forma como eles a descartaram, como lixo lá fora, sabe? Onde a encontraram. E depois, a forma como a encontraram. Mas, sabe, acompanhando o caso, sinceramente, é um pouco difícil dizer se vai ser considerado um homicídio ou uma overdose de drogas. Quando você olha para o histórico desses dois caras, realmente parece plausível que possa ter sido uma overdose. E é interessante também porque acho que um dos suspeitos afirmou que era culpado de tráfico de drogas. Ele supostamente disse isso à polícia, mas depois ficou calado sobre se a vítima foi morta ou não. Foi interessante as circunstâncias na casa. Havia manchas de sangue e foram encontrados parafusos. Havia toalhas. A vítima, obviamente, foi encontrada dentro daquele recipiente e ela estava nua dentro dele. Se foi uma overdose de drogas, por que ir tão longe para se livrar do corpo de forma horrível, em vez de só ligar para a polícia e relatar o ocorrido? Sabe, essa é uma boa pergunta. E uma das coisas que percebi, já trabalhei com narcóticos no passado. Trabalhei como agente infiltrado, atuei na força-tarefa da Drug Enforcement Administration e no setor de homicídios por anos. Percebi que quando ocorre uma overdose, os traficantes temem ter problemas por vender drogas. Então, obviamente, o negócio de drogas deles, a organização de narcóticos, era mais importante do que a vida dessa pobre garota. E então, se de fato foi uma overdose de drogas, não é incomum que as pessoas tentem encobrir isso. Me conte um pouco sobre uma investigação como essa. Ela envolveu diferentes condados, diferentes áreas lá em Ohio. Como é trabalhar dessa forma, de maneira cruzada ou colaborativa, quando você está lidando com todas essas agências diferentes para descobrir o que aconteceu com essa pobre garota? Claro, primeiro de tudo, preciso te dizer, achei a cooperação entre as agências fenomenal. Sabe, com o conhecimento limitado que tenho sobre o caso, porque as informações estão surgindo e estamos aprendendo os fatos à medida que aparecem, achei que eles fizeram um trabalho fenomenal. Uma agência está conversando com outra. E o que achei interessante foi que uma das agências já estava investigando esses dois por tráfico de drogas. Eles investigavam quando isso apareceu, então é reunir todas as peças do quebra-cabeça. Sabe, às vezes é difícil trabalhar com outras agências, às vezes os egos atrapalham. E então, sabe, em outras ocasiões, só com o treinamento, existem diferentes níveis de treinamento, existem diferentes níveis de experiência. Me considero muito sortudo pelas investigações em que trabalhamos antes. Eu percebo que quando as agências conseguem realmente, sabe, deixar o ego de lado e trabalhar juntas, e eu acho que isso acontece na maioria das vezes. Se você assiste aos filmes, eles estão sempre brigando, né? Estão sempre discutindo, implicando uns com os outros. Com certeza. Mas acredito que na maioria das vezes as agências se unem por um objetivo comum: descobrir o que aconteceu com Brittany e buscar justiça para ela. E, sabe, enquanto os investigadores ainda estão analisando os detalhes, uma coisa que também me chama a atenção é que ambos esses homens sabiam que Brittany estava grávida, mas eu fico curiosa sobre como ela conheceu esses homens. Talvez tenha sido, porque, possivelmente e supostamente, de novo, a gente não sabe toda a extensão da investigação agora e o que os investigadores sabem, mas talvez ela tenha ido lá para possivelmente comprar drogas, talvez ela conhecesse eles como amigos, talvez está meio incerto. Com o que sabemos, você acha possível que ela tenha sido atraída? Ela foi por vontade própria. O que você pensa sobre como ela chegou naquela casa, sabendo que ambos esses homens, ambos os suspeitos que estão sob custódia, sabiam que ela estava grávida de algumas semanas? Claro, sabe, novamente, essa é uma pergunta interessante e é difícil determinar isso neste momento.
Achei interessante que a polícia lá ainda não chamou isso de overdose. Na coletiva, disseram ser morte suspeita, certo? Ainda não consideram overdose. Pode ser homicídio ou overdose. Aguardam laudos toxicológicos. Então, sem especular muito, sabe? Eu acho que é plausível por causa do estilo de vida deles, por causa do que, sabe, do que a polícia encontrou na casa, que eles sejam traficantes de drogas. Se você olhar o histórico deles, há histórico de tráfico de drogas, venda de drogas, acho bem possível que ela tenha ido lá como amiga ou apenas para festejar, para fazer uma compra. E, obviamente, drogas foram consumidas na casa, sabe? Se de fato ela teve uma overdose. Algo mais grave pode estar ocorrendo, mas só saberão após os resultados da toxicologia e do laudo da morte. E quão importante é um laudo de autópsia em um caso como esse, onde você sabe, os investigadores e a polícia estão obviamente esperando até receberem esse laudo de autópsia para decidir se mais acusações serão adicionadas, sabe, à ficha criminal deles ou algo assim. Mas em relação à importância desse laudo de autópsia, quão importante ele é? É uma das coisas mais importantes agora, porque você não pode acusar alguém de overdose se eles não tiverem níveis altos ou, sabe, níveis de overdose de drogas no organismo. Eu sei que foi encontrado fentanil na casa. Então, se descobrirem que ela morreu de overdose de fentanil, isso pode apoiar as alegações dos dois suspeitos. Se não houver algo mais grave está acontecendo, então neste momento eu acho que o laudo toxicológico e o relatório completo da autópsia são fundamentais para descobrir o que aconteceu. E quanto à gravidade das acusações atuais, como envolvimento com drogas e adulteração de cadáver, entre outras? Sei que geralmente não é tão grave quanto parece, como assassinato, mas ainda são acusações sérias. Fale um pouco comigo sobre a adulteração de provas, adulteração de cadáver e como isso se compara e contrasta, por exemplo, com uma acusação de assassinato. Claro, pelo que eu entendo, e eu não trabalho em Ohio, mas pelo que eu sei em Ohio, adulteração de cadáver, não tenho certeza do nome exato, mas acredito que seja abuso grosseiro de cadáver. Isso é um crime de 5º grau. Obviamente, isso não terá o mesmo peso de punição que um assassinato ou acusação de homicídio culposo. Acredito que é punível, posso estar errado, mas acredito nisso. Com alguns anos de prisão. É um crime de 5º grau, um dos mais leves de Ohio. Então, está longe de ser como se fossem acusados de homicídio ou algo assim. Agora, só porque ela teve uma overdose, isso não significa que eles não possam ser acusados de homicídio ou homicídio culposo por isso. Na verdade, muitas vezes, os estados agora estão processando traficantes de drogas por fornecerem drogas a alguém se conseguirem estabelecer uma ligação, se conseguirem mostrar uma conexão entre as drogas fornecidas e a morte dessa pessoa, a overdose dessa pessoa, eles podem aumentar as acusações para homicídio culposo. Então, mesmo que eles não concluam que houve um assassinato intencional, se conseguirem ligar as drogas, se conseguirem mostrar que ela realmente teve uma overdose e estabelecer essa conexão, há uma grande possibilidade de que as acusações sejam elevadas para homicídio culposo. Você se surpreendeu com os suspeitos terem sido tão abertos na entrevista com a polícia, praticamente admitindo o tráfico de drogas? Mas, quando se tratava de saber se eles tinham matado Brittany, a resposta sempre era: não, ela morreu de overdose de drogas. Mas aí tem aquele outro aspecto deles se livrando do corpo dela, simplesmente como se fosse lixo comum. Eu simplesmente não consigo superar essa parte. Qual sua opinião sobre isso? Frequentemente, em entrevistas, suspeitos minimizam seu envolvimento. E se eles estão sendo honestos agora, ou seja, se admitiriam se a mataram, então vamos apenas assumir que neste momento eles estão sendo honestos. É mais fácil dizer sim, ela morreu de overdose e descartamos o corpo do que admitir que a matamos. Eles sabem que a polícia está lá por um motivo e que foram pegos. E um dos motivos pelos quais as pessoas confessam, suspeitos culpados confessam, é porque sabem que foram pegos. Por isso, apresentar evidências é tão estratégico e poderoso em entrevistas ou interrogatórios. Então, eu acho que nesse ponto, quando eles sentam, e eu não assisti à entrevista, gostaria de assistir, mas quando eles sentam e conduzem uma entrevista com os suspeitos e dizem: olha, isso é o que temos A, B e C. Às vezes, o suspeito não tem escolha a não ser dizer: ok, foi isso que aconteceu. Agora, seja verdade ou não, é mais fácil minimizar o envolvimento deles. É mais fácil dizer que ela morreu de overdose de drogas. Por mais horrível que seja colocá-la em um recipiente, pregar a tampa e jogá-la como lixo na estrada, é mais fácil admitir isso do que aceitar que mataram alguém antes de fazer isso com ela. Isso faz sentido? Sim, é realmente horrível tudo o que ela passou. Eu acho que, em qualquer cenário possível, é um caso horrível no geral.
Quero agradecer muito pelo seu tempo e visão sobre esse caso. Agora, se você tivesse uma bola de cristal, você acha que acusações de assassinato podem estar a caminho? Isso depende totalmente do escritório do promotor. Eu não sei como esse promotor trabalha por lá. Eu esperaria isso se eles estiverem atentos e fazendo o seu trabalho, pelo menos uma acusação de homicídio culposo, se houve overdose. Eles podem mostrar essa ligação. Acredito nisso. Acho que teremos que observar como isso se desenrola, pois acompanharemos o caso de perto. Quero te agradecer muito pelo seu tempo e pela sua visão sobre esse caso. Mais uma vez agradeço muito pelo seu tempo hoje. Muito obrigado. O departamento do xerife do condado de Montgomery, em Ohio, agora será responsável pela investigação. Aguardando a autópsia, James Rothenbush e Rick Shepard ainda podem enfrentar mais acusações. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner.